Uma Eu queda? acho que é o seguinte, quem é o bom gestor, né? Ele olha momentos de compra. Não tem ativo bom ou ativo ruim. Tem ativo barato, ativo caro, na minha visão, né? Então, onde você ganha dinheiro? Você ganha dinheiro comprando um ativo que ainda não está precificado corretamente. Você está ouvindo Contos do Cripto. Bem-vindos a mais um episódio do Contos do Cripto. E hoje a gente está continuando, né? É um novo episódio com o Marcos Viriato, que é CEO e fundador da Parfin. É uma empresa que a gente, descobriu, conheceu e passou a admirar muito. E aí, mais ainda, depois da primeira entrevista que a gente fez com ele aqui, no outro episódio. Então, você está caindo agora nesse episódio. Esse é o segundo que a gente está gravando com ele. É independente, pode continuar aqui. Mas, cara, a gente virou fã dele, o primeiro episódio foi fantástico. Então, terminando aqui, se você não assistiu, corre lá para assistir. Então, hoje o que a gente vai discutir, né? Lembrando que aqui no Contos do Cripto a gente fala de blockchain, economia e criptomoedas. E hoje a gente trouxe o Marcos, que tem uma experiência vasta em mercado financeiro. Recomendo o link do LinkedIn dele, vai estar aqui embaixo. Recomendo que vocês deem uma olhada tanto nele como na Parfin. E a gente trouxe aqui para uma discussão bem legal, que é como que o mercado financeiro está olhando para todas essas mudanças que estão acontecendo. Estamos falando aí de DeFi, cripto, tokenização, CBDC. Então, já começando aqui, já te mandando uma bomba já, Marcos. Como que você está vendo a receptividade das instituições financeiras ao DeFi, a essa coisa do conceito da descentralização, né? A gente tem algumas coisas bem interessantes vindo aí, mas o que eu vejo quando eu olho para todo esse universo descentralizado, para cripto, eu vejo que a gente muito em breve não vai mais estar restrito a um país para, por exemplo, pegar empréstimo, para poder fazer um empréstimo colateralizado. Se vier aí uma tokenização imobiliária, eu vou poder tokenizar um imóvel e usar ele em colateral para o mundo inteiro. Como é que os bancos e as instituições financeiras estão vendo essa maluquice toda? Bom, prazer aí estar com vocês aqui de novo. Obrigado aí pelo convite, Stephen Kennedy. Então, esse tema ele é bastante amplo, né? E a gente gosta bastante porque é parte do nosso trabalho dialogar aí com as instituições, inclusive com os próprios jogadores, né? De entender o que está acontecendo e propor soluções. Então, quando a gente fala especialmente de como elas estão se posicionando, eu acho que tem algumas fases, né? Então, primeiro tem a fase do discovery, onde elas estão aprendendo, né? Então, várias instituições ao redor do mundo lançaram projetos de tokenização, de explorar um teste, inclusive com criptomoeda. Se a gente dividir esse uso de blockchain em soluções de cripto, né? Quando a gente fala de cripto, a maioria das instituições elas têm umas certas restrições, porque cripto era um negócio visto como especulação, lavagem de dinheiro. Apesar de que, a partir de 2018, especialmente o Fidelity nos Estados Unidos, lançou a custódia de criptomoeda, né? Então foi uma primeira que entrou. E hoje, todo dia, você vê uma instituição anunciando um posicionamento em relação a cripto. Inclusive, no Brasil, você teve várias instituições que já falaram de cripto. Mas eu acho que está pegando mesmo nas instituições financeiras agora é o tema de tokenização de ativos financeiros e não financeiros, junto com a CBDC, especialmente no Brasil, né? CBDC é Central Bank Digital Currency, ou moedas digitais de bancos centrais, né? Então, é o real digital. Ô, Marcos, deixa eu entrar no meio, então, e dar uma apimentada aí na sua resposta. Aproveita e inclui nesse tema, então, aí, ativos sintéticos, já que a gente está falando de tokenização. Você consegue botar sua opinião sobre ativos sintéticos nesse pacote? Sim, a gente pode colocar assim. Então, vamos falar aí, então, voltando ao assunto da questão da tokenização, que é um tema grande nos bancos, né? Eu acho que o Brasil... E aí, assim, os bancos, as instituições, geralmente, elas tendem a fazer questões que são reguladas dentro de um framework regulatório que eles são autorizados. E aí, nesse sentido, a CVM fez lá o sandbox recente, né, de tokenização de ativos de valores imobiliários. Isso abriu uma série de oportunidades, ainda está sendo homologado, mas... e a gente, inclusive, participou junto com um cliente nosso, a Vortex, tokenizadora, com a tokenização da primeira debenture regulada do Brasil, né? E aí isso criou um certo, vamos dizer assim,
uma corrida para que todos os bancos fossem olhar e tokenizar ativos, novamente, financeiros e não financeiros. E aí a gente acredita que com a tokenização do real, né, quando você tiver o real digital, vai acelerar essa corrida para a tokenização dentro das instituições financeiras. E aí a gente está falando de tokenização de tudo, né? Nós estamos falando de tokenização dos ativos financeiros em si, então ações, debêntures, bonds, futuros e assim por diante. E também ativos eventualmente sintéticos, né? O que seria um ativo sintético? Então, é a representação de alguma coisa física, né? Ou ainda, se a gente falar de instrumentos derivativos, um sintético de um derivativo. Mas aí é um lado do mercado financeiro um pouco mais sofisticado, tá? Por exemplo, a gente tem um protocolo de DeFi, de finanças descentralizadas, que chama, inclusive, Synthetics, né? O que esse protocolo faz? Lá, por exemplo, você fala, eu quero, vou viajar para os Estados Unidos, quero comprar dólar, mas sem ter o dólar, porque se o dólar subir, eu quero ter o ganho da diferença. Então você pode ir lá e falar, eu quero levar $5.000 para uma viagem, você pode entrar nesse protocolo e comprar uma proteção. Hoje o dólar... Você fez um hedge. Você fez um hedge sintético. Um hedge sintético. Então você fala assim, eu vou viajar para os Estados Unidos, o dólar hoje está 5. Eu vou comprar $5.000, vou comprar $25.000 de proteção nesse instrumento. Se o dólar for para 6, você ganha a diferença e lá na frente, quando você for comprar o dólar, você vai poder comprar porque você teve o dinheiro para isso, tá? Não se engane, porque se for contra, você vai consumir a margem que você depositou. Então... É a lógica do hedge, né? Assim, de novo, aqui a gente não está dando uma dica de investimento ou recomendação, está falando da potencialidade desse negócio. Por exemplo, você tem um sintético de proteção de fluxo de caixa para empresas. Às vezes o banco faz isso. Já tem instrumentos em finanças descentralizadas para fazer isso, né? Então, eu acho que tem outros, por exemplo, se você faz um empréstimo com os juros pós-fixado, você pode comprar uns sintéticos que, se o juro subir muito, você está coberto naquela diferença. Então, você tem algumas dessas iniciativas já acontecendo no mercado de cripto. Acontece que, assim, de novo, esses instrumentos no mercado de cripto, eles tendem a não regulados. Quando você fala de fazer isso no ambiente institucional de uma instituição financeira, ele tende a ser regulado e eu acho que a regulação ainda está um pouco distante. Mas a parte boa da história é que a tecnologia existe. Então, a partir do momento que ela for regulada para as instituições financeiras, a gente vai ter uma aceleração de adoção, porque a tecnologia já existe, né? A caixa de Pandora foi aberta, exato, né? Exato. Mas aí eu quero te contar assim, porque eu tenho uma visão, eu não tenho a mesma visão que você tem de dentro do mercado financeiro, né? Porque, por um lado, quando a gente abre DeFi e a gente cria um mercado, porque assim, a gente tá vendo primeiro, né? Quem trabalha no mercado financeiro não tem mais dia livre, né? Cripto é 24 horas todos os dias, né? Mas eu tenho, às vezes, dificuldade de enxergar o todo e você provavelmente vai ter uma visão mais clara do que eu. Então, hoje os bancos brasileiros têm um spread gigante porque a economia brasileira permite, né? Então, eu vou pegar um empréstimo hoje num banco, eu vou pagar spread brasileiro. Quando eu entro em DeFi ou num token sintético, cara, o banco brasileiro vai ter que passar a concorrer com a STX, ele vai ter que passar a concorrer com a Uniswap. Como é que os bancos estão vendo? Porque você sai de uma competição local no mercado em que os bancos têm uma série de benefícios e você bota competição global. Como é que eles estão enxergando isso? No longo, né? Lógico, isso não é... Né? Pelo menos para os pequenos valores, alguma coisa do varejo. Eu acho que... E para tudo, para tudo. Eu acho que isso é uma realidade. E mais do que isso, né? Não é uma competição contra um ou outro, é competição contra um mundo descentralizado, né? E acho que vale a pena explicar como é que... Marcos, ele passa a concorrer comigo. Exato. Porque eu posso ter lá R$50 mil para emprestar e que o banco deixaria de emprestar porque eu emprestei via uma plataforma de DeFi. Então, essa maluquice que eu quero entender como é que os bancos estão vendo. Então, eu acho que primeiro vamos até um passo antes, que eu acho que tem muita gente que pode não entender como é que funciona um protocolo de DeFi, né? Então, assim, de lending, de empréstimos, né? Esse protocolo funciona mais ou menos assim. Imagina que você tem um ativo. Esse ativo, no caso, pode ser o Ethereum ou o Bitcoin. Aí você pega esse ativo e fala, meu ativo vale 100. Eu estou precisando de 50 emprestado. Eu não quero vender ele. Então, você aloca esse ativo como colateral no protocolo de DeFi e fala, quero 50 emprestado. Meu ativo vale 100.
vão ter várias pessoas na rede, o Estevão, o Kennedy vai dar 10, o Estevão vai dar 10, outro vai dar 10, 10, 10, e de repente me emprestaram os 50, por um determinado prazo, a uma determinada taxa de juros. Qual que é a vantagem disso? Se eu fosse emprestar esses 50 de uma instituição centralizada, ela ia falar, olha, vou te cobrar CDI mais 10. Agora, se você, né, que é o Estevão e o Kennedy, falar assim, eu estou querendo emprestar meu dinheiro, o banco falar, te pago CD mais 1. Então, a ideia desse protocolo é falar assim, olha, eu quero emprestar, vocês querem doar. Puta, me empresta direto a CDI mais 5, você sai ganhando, eu saio ganhando. Então, eu acho que o conceito em geral desse protocolo é isso. Obviamente, existem algumas preocupações nesse sentido, né? Quais preocupações? Então, você não necessariamente sabe de onde está vindo a origem daquele dinheiro que está sendo emprestado, né? E também, obviamente, quando a gente fala de ir para uma economia mais real, né? Quando você está pedindo um empréstimo, você não necessariamente tem o colateral, tem aquele depósito para colocar. Então, tirando essas complexidades, a gente acredita que mais para frente isso vai ser uma realidade onde, por exemplo, eu tenho meu carro vale 50 mil reais, e eu estou precisando de 10 mil agora. Eu não quero usar a conta garantida porque é caro, eu quero usar o meu carro conta colateral. Nesse sentido, a gente já acredita que vai ser possível. Como é que os bancos estão se posicionando em relação a isso? Eu acho que num primeiro momento de forma defensiva, mas a gente tem boas notícias pela frente. O Banco Central, no projeto do Real Digital, o Banco Central escolheu 9 provas de conceito para fazer com algumas entidades do mercado. Uma dessas provas de conceito é com uma empresa ou um protocolo DeFi que chama AAVE. A-A-V-E. O AAVE é o maior protocolo de DeFi de empréstimos do mundo. Então, deve ter coisa boa vindo aí. A gente não tem muita notícia do que está vindo, mas o Banco Central quer justamente fomentar a possibilidade das pessoas tomarem empréstimo em protocolos desses. Tá? A gente não tem muito detalhe como vai funcionar, provavelmente nos próximos meses a gente vai ter, mas isso é muito promissor para quem vai precisar tomar empréstimo. Ô, Marcos, a plataforma que eu trabalho, por exemplo, a gente faz fracionamento de NFT, né? E a gente está conversando agora, num momento, se você olhar o preço dos NFTs hoje, você vai poder pegar empréstimo, já tem hoje colateralizado em NFT. Você vai poder comprar uma casa colateralizando sua casa com NFT. E aí, se você imaginar o mundo de artigos digitais que estão surgindo, você vai poder fazer empréstimo em cima da sua bolsa da Gucci. Então, essas coisas que eu fico imaginando, que você falou, pô, eu posso não ter o colateral, mas se esse mundo de tokenização, tanto digital como física, continuar caminhando, praticamente todo mundo vai ter algum colateral. Porque hoje uma pessoa que tem um relógio da Rolex, puta, é um perrengue para ele fazer um empréstimo com o Rolex dele, tem que ir lá na Caixa Econômica. Cara, hoje, se ele tiver um NFT atrelado àquele Rolex dele, ele imediatamente entra num protocolo, colateraliza e empréstimo. Sim. E aí, isso que eu vejo que os bancos vão perder esse monopólio em cima disso. E é essa coisa que eu vejo se não está preocupando os bancos. Eu acho que até nesse sentido ainda não, até porque tem muita gente que desconhece e sinceramente não é tão fácil hoje usar. Não, já deveria estar preocupado, não está ainda porque não sabe. Mas eu acho que eles vão usar a tecnologia como um instrumento deles fazerem parte desse negócio e é um pouco do que a gente faz, né? Então, a gente imagina que vão ter protocolos de DeFi permissionados, onde instituições ou pessoas que vão ser conhecidas vão poder fazer essa parte. E vão ter até, vamos dizer assim, uma autorregulação, né? Hoje, a maioria desses protocolos, eles têm as pessoas que fazem parte do AAVE ou do Compound, elas têm poder de voto para definir qual o tamanho do colateral, como é que está o lending pool, a taxa de empréstimo, enfim, tem umas questões que aí vem um conceito mais avançado, que é o dos entidades descentralizadas autônomas, ou DAOs, né? Decentralized Autonomous Organization. Eu acho que é muito detalhe para a gente entrar aqui nesse momento, mas você tem a governança desse lending pool é definido pelos participantes que votam a favor daquilo e, eventualmente, eles até são remunerados. Então, eu acho que isso é bem futurista
para um mercado mais regulado, etc. Mas a gente está no caminho, a gente vai ver muito disso nos próximos 2, 3, 4... Não, e a gente tem que lembrar da evolução exponencial, né? Tipo, eu falo sempre assim, né? Se a gente comparar a evolução da internet, que demorou quase 30 anos para chegar no potencial hoje, eu acredito que principalmente porque o blockchain, ela mexe diretamente com dinheiro, então o incentivo é muito maior, e o momento tecnológico que a gente está é maior, essa curva vai ser muito mais curta. Então, Kennedy, como é que foi? Teve um episódio que a gente conversou com um professor... Eu ia aproveitar para fazer esse gancho, Marcos, você falar o seguinte, essa questão da preocupação que o Estevão levantou, a gente conversou com o professor Campbell Harvey, é um professor americano, o cara veio também do mercado tradicional, imagina o cara, cabeça branca, assim, deve estar lá perto dos 70 anos. E aí ele falou o seguinte, que ele foi chamado por um grupo de 11 banqueiros, ele não falou os nomes, e os caras chamaram ele não para perguntar o que é isso e se a gente está ferrado. A pergunta foi, quanto tempo a gente tem? Isso da boca dele, né? Então, no nosso episódio 20 aqui do Contos do Cripto, para quem quiser ouvir, foi um episódio todo em inglês, porque o professor também é de Philco nos Estados Unidos, né? Fala tudo em inglês, mas foi muito legal o ponto de vista que ele trouxe de os bancos, igual você falou agora, os bancos vão usar isso a favor deles, vão entender como abraçar a ferramenta, não por amor, mas só porque já entenderam que não tem como escapar, né? Então, achei muito... E aí, os que virem isso primeiro e começarem a abaçar primeiro vão criar calo antes e vão ter benefícios. Mas você concorda com isso, Virato? Você acha que a gente está com a visão inocente da coisa? Não, eu concordo, e até já os bancos já estão se preparando e estão estudando, né? Alguns estão um pouco mais à frente, mas tem muito desconhecido ainda. E aí, o desconhecido, ele tem alguns elementos do desconhecido. Primeiro, não tem uma regulação clara para isso. Então, isso atrapalha, né? Porque se tivesse uma regulação, você segue um caminho ali, né? Especialmente para uma entidade regulada. O segundo caminho, assim, tem muito desconhecido do ponto de vista de tecnologia. A tecnologia é nova, é inovadora e é complexa. Então, você precisa ter experts ali naquela tecnologia. E a segunda e terceira parte, eu acho que é mais a questão da usabilidade, né? De como você transforma essa tecnologia numa oportunidade de negócio que seja viável e que você ganhe dinheiro com isso, né? Porque tem muita ideia boa, mas que a empresa não vai conseguir ganhar dinheiro. Então, eu acho que essa combinação, ela ainda tem caminho para andar, mas, sim, a gente já teve com alguns bancos que falaram, como é que eu tenho que me preparar para esse mundo novo? Ajuda aí, né? Então, assim, isso já está acontecendo, inclusive no Brasil. Então, o que é um bom sinal, tá? De certa forma. Não tá... É uma abordagem bem melhor, né, cara? Já significa que você tá com a cabeça especialmente aberta. Especialmente para Parfim. Exatamente. Não, eu acho que assim, o que a gente vê no mercado é a gente que vem de banco, né? Então a gente prepara soluções de tecnologia para atender a instituições financeiras, a bancos, né? Porque tem preocupações de segurança, como eu falei, de entender a regulação, de entender a linguagem do banco. Então a gente acaba tendo essa facilidade. Mas o importante mesmo é a tecnologia, como você transforma a tecnologia em oportunidade de negócio, né? Como é que a gente pega, por exemplo, promove uma tokenização de carro e fala para o banco, olha, uma vez que você tokenizou, você pode usar isso num protocolo de lending para fazer um empréstimo colateralizado, né? Então, assim, tem várias ideias aí que a gente que revoluciona a forma como ela é feita hoje e você tem ganho de eficiência, porque não é só fazer de forma diferente. Você vai ter ganho de eficiência para quem é o proprietário do carro que está tomando um dinheiro mais barato, eventualmente, e para quem está emprestando para o dono do carro em ter uma garantia mais, vamos dizer assim, mais líquida, né? Que flui mais. Então, sem os processos burocráticos hoje. Eu acho que esse é o caminho que a gente tem para seguir nos próximos anos. Ganho de eficiência, redução do custo, tanto para quem está tomando o empréstimo, para quanto quem está dando o empréstimo, redução de taxas e aumento de liquidez. Mas a gente vai ver, deve ter produto que vai demorar mais tempo, tem produto que vai demorar menos tempo, né? Vou te falar, quem diria que no começo da internet você ia ter delivery de 15 minutos, 30 minutos? Ninguém imaginava. Assim, quem pedia na Amazon um livro levava 7, 10 dias para chegar. Hoje pode chegar. No começo do e-commerce, os empresários falavam assim, quem que vai colocar os dados do cartão de crédito para fazer uma compra pela internet? Exatamente. Eu ouvia coisas assim. Exatamente. Então, assim, essa revolução está vindo. Não, e outra, você falou 7 dias, na verdade no começo era 2, 3 meses para chegar um livro. 7 dias é agora que tá bom. Exato. Não, então assim... O Marcos... Vai lá. Pode falar.
Não, eu ia falar o seguinte, uma das coisas que a gente ouviu com esse professor sobre a questão de protocolos de DeFi, eu acho que eu quero entrar um pouco nisso para a gente botar a mão. A gente que é da comunidade está muito acostumado a ouvir falar das coisas num grupo, numa comunidade em Discord, lendo no Reddit, um link de Twitter. Mas foi muito legal ter contato com o livro desse professor, porque, cara, tinha um capítulo sobre Compound, tinha um capítulo sobre a Aave, e ele explicando eu não vou dizer em termos leigos, mas em termos de mercado financeiro tradicional, qual era a operação nos protocolos. E aí eu te perguntar o seguinte, eu achei muito legal, né? Ver isso em literatura, livro físico mesmo. Mas eu te perguntar o seguinte, além deles, cara, tem algum outros protocolos mais comuns ou esses dois são assim os em volume de transações ou em complexidade dos instrumentos? O que você acha que são os principais protocolos em DeFi hoje para a gente usar? Eu acho que os protocolos de DeFi eles são divididos em categorias, né? Então você tem a categoria de lending, então o categoria de lending, que é de empréstimo, os principais são o Compound, o Aave, o Balancer, são os três principais. Aí quando você vai para o DeFi de exchange, de troca, né? Então eu quero vender alguma coisa que eu nem sei que é outra parte, mas ela vai me entregar se eu colocar lá o ativo no protocolo. Aí você tem o Uniswap, o SushiSwap e outros. Quando você fala de protocolos de ativos sintéticos, né? Você tem o Synthetix, é um dos mais relevantes. O Balancer também tem uma dessas versões e outros, né? E aí você tem algumas categorias que estão surgindo que, por exemplo, são protocolos de seguro, tá? Então você vai lá e fala, olha, eu quero segurar o meu carro. Vai ter alguém que vai querer dar o seguro do carro. Obviamente que isso está bem no começo, porque depende de regulação. Então a gente está falando de seguro de ativos ou de ativos financeiros, de ativos de cripto hoje, né? Fala assim, olha, eu quero um seguro que se eu estou fazendo um lending num protocolo X e eu posso comprar um seguro que protege em caso daquele protocolo sofrer um hacking, por exemplo. Hoje já existe isso, né? Então, assim, eu acho que existem operações aí que vão permitir um seguro descentralizado. Não é realidade hoje, porque seguro é documento regulado. Quando eu tava imaginando que o mercado ia cair, eu tirei uma grana e falei assim, vou deixar aqui nessa UST da Luna um dinheiro parado em dólar. E alguém me falou, pô, Estevão, essa moeda meio... Faz um seguro desse daí, e eu não fiz. E aí a Luna quebrou e eu perdi todo o dinheiro. Então, quer dizer, era uma situação que eu poderia ter usado esse produto, ter segurado a minha operação em Luna, né? Sim, e tem alguns protocolos, porque tem alguns protocolos desse DeFi, de lending, que eles pagam taxas muito altas. Então, e acontece assim, você deposita o seu colateral no protocolo, né? Então você está lá. Então, tem outros protocolos de lending e fala, se você depositou, eu garanto se acontecer alguma coisa com o seu colateral. Óbvio que ele vai cobrar uma taxa para aquilo, né? Mas isso é um mecanismo super sofisticado, um protocolo de DeFi integrando com o outro, né? Enfim, eu acho que o futuro está começando. O que é interessante, o que acontece nesse mundo de cripto, né? Ele no futuro vai ser aplicado no mundo real, no mundo tradicional, de finanças tradicionais. Então, a tecnologia está sendo testada lá. Eu usei como exemplo, né? Acho que no último episódio eu mencionei dos ICOs, né? Os ICOs foram Initial Coin Offerings, ou emissões iniciais de moedas, né? Cara, emitiram um monte de moedas, foram 30 bilhões de dólares no primeiro ano, 2018, que pessoas compraram e investiram em emissões. Puta, 95% não virou nada, as pessoas perderam dinheiro, mas mostrou que para emissão de oferta, especialmente descentralizada, global, a tecnologia funcionou muito bem. Então, eu acho que... E aí agora, o que está acontecendo com o mercado financeiro? Depois de quase 3 anos, 4 anos, está falando, essa tecnologia é muito boa para fazer emissão de debênture, de CRA, CRI, ação, e estamos dentro do sandbox. Então, você vê, desde um teste com cripto há 4 anos atrás, a coisa está começando a acontecer agora no mercado regulado e vai provavelmente ganhar mainstream, ou seja, todos os ativos financeiros tokenizados, acho que acredito nos próximos 3 a 5 anos. Não é uma realidade difícil de se atingir, tá? Então, a gente vai ver isso acontecer. Legal, cara. E, Marco, você fala de 2 a 5 anos, você falou a questão do sandbox, que eu acho que é uma sinalização muito positiva para o mercado. A gente vai falar de CBDC daqui a pouquinho, mas eu queria te ouvir o seguinte.
pô, a gente fica muito empolgado, cara, quando você fala de, pô, o cartório tá ferrado, ou as instituições financeiras vão estar usando esses produtos, ou eu vou poder segurar os meus ativos, como o Estevão comentou. Mas como que tá a pressão de regulamentação, cara? Você tá sentindo globalmente, sei lá, eu fico pensando no mercado como o americano, onde as instituições financeiras têm um poder de lobby muito grande. Aqui eu tô falando legislação lá em cima no Senado e tal. Como que tá esse clima? Você sente que, assim, a cada mês que passa, a gente vai caminhando para uma abertura mais legal, todo mundo cabeça aberta, ou de vez em quando a gente ainda cai nos abismos, assim, e volta para a Idade Média, cara? E deixa eu complementar essa sua pergunta, né? Eu tenho visto uma coisa muito interessante, que é a movimentação do Banco Central atualmente. Quer dizer, o Pix não era algo de super interesse para os bancos. O Open Banking não é algo de super... De novo, Marcos, se eu estiver sendo ingênuo, por favor, me aponta a minha ingenuidade. Mas Open Banking, Pix, toda essa visão... Eu até estou tentando lembrar agora o nome do presidente do Banco Central, como é que ele chama? Roberto Campos Neto. O Roberto Campos Neto. Ele me parece ter uma visão, e do que eu conheço do Banco Central, é um dos primeiros que, assim, ele não está só olhando para os interesses dos bancos, né? Ele tem colocado coisas que não são tão interessantes. Como é que você está vendo esse cenário todo? Então, a gente vamos começar aí com a primeira do Kennedy, que é sobre a questão de regulação, né? Quando a gente fala dos Estados Unidos, está meio caótico, porque os Estados Unidos tem diversas agências reguladoras para diversos tipos de produto. Então, quem faz a regulação de banco é a SEC, com uma parte do Fed para política monetária. Quem faz regulação de commodities e derivativos é o CFTC. Quem faz regulação de ações, tem uma parte das corretoras, é a FINRA. Então, você tem uns 4, 5 entidades a nível federal. E aí depois ainda você tem algumas entidades a nível estadual, e nos Estados Unidos estão 48 estados, se eu não me engano. Então, assim, é meio matricial, bastante confuso. Então, a principal discussão que está acontecendo nos Estados Unidos agora, putz, quem que regula cripto, por exemplo? E se cripto é ou não é, alguns ativos de cripto são ou não são securities, ou valores mobiliários na linguagem brasileira. Então, assim, cara, esse negócio está uma discussão enorme. A CFTC, que é o Commodity Futures Trading Commission, está puxando essa regulação para eles, mas eu acho que tem um caminho aí de discussão muito grande. No Brasil, a coisa é um pouco mais simples, né? Porque você tem o Banco Central, que faz política monetária, regulação de mercado financeiro, das instituições financeiras, né, e ativos financeiros, e você tem a CVM, que faz a regulação do mercado de capitais, né, de ativos de investimento, valores imobiliários. Então, acaba tendo um pouco mais de clareza em relação a isso. E o projeto de lei no Brasil que regula cripto em especial está atribuindo ao Banco Central a regulação, pelo menos o que está na Câmara para ser aprovado. Agora renovou a Câmara, o relator do projeto de lei não se reelegeu, então eu acredito que deve voltar um pouco aí a estaca zero. Mas do ponto de vista de regulação, por exemplo, de emissão da CBDC e regulação, o Banco Central está caminhando muito bem com o Sandbox, assim, um dos mais avançados no mundo, e quando a gente fala da CVM, ainda mais, né? E eu acho que a visão do Roberto Campos Neto é excelente aí, e do pessoal da CVM também, tá? Eles estão fomentando a inovação. Eu acho que a visão deles é ganho de eficiência, aumento de competitividade, aumento de liquidez na economia brasileira e barateamento do custo de financiamento. Então, assim, eu não estou falando assim, ele quer ferrar, não quer ferrar os bancos, quer ferrar, não quer ferrar. Não é isso. Eu acho que, assim, é uma visão supra, assim, de vamos dar instrumentos e fazer uma regulação moderna que permita com que essas entidades ou as pessoas se beneficiem. O banco pode participar disso também, porque ele é uma instituição regulada. Então, eu acho que é uma visão bem moderna para resolver. Eu nem imaginei que fosse eu quero ferrar o banco, mas era assim, em muitas situações a gente teve presidentes de Banco Central que eles olhavam para os interesses dos bancos, e esse me pareceu que assim, não, eu realmente estou disposto a aumentar a efetividade, melhorar a competitividade do mercado, né? Sim, eu acho que é aí que tá, né? E ele veio de banco, né? O Roberto foi de um banco grande aí no passado. Eu acho que a visão é muito boa, e eu acho que também ajuda o fato, né? Ele já comentou, ele é um cara bem tecnológico, ele já olhou cripto, né, etc. Então, assim, eu acho que a gente tem aí
até o final do mandato dele na presidência do banco, que, se não me engano, é no final de 2024, né? Isso é um fato positivo, porque apesar, entra governo, sai governo, tem uma agenda independente aí do Banco Central. Então, acho que a gente tem aí um bom caminho pela frente, e eu espero que o Banco Central do Brasil e o Brasil, a gente seja um dos primeiros bancos no mundo, bancos centrais no mundo, a ter a moeda digital. Acho que vai ser uma revolução para a gente aí. E, como eu disse anteriormente, vai potencializar a inovação, a tokenização de outros ativos e assim por diante. Então, isso é bem promissor. E... É positivo. Então, você vê assim, o cenário é road ahead, é animação, positivo, talvez com alguns setbacks, igual você contou lá, o relator da lei não foi reeleito, vai ter que ter outra pessoa para puxar isso, mas, de maneira geral, a trend é para cima. Exatamente. Que legal. Mas eu queria te fazer uma pergunta agora ao contrário, cara. Porque é o seguinte, eu sinto que cripto sofre pressões de lados diferentes. Mas uma delas é a hora que essa tal dessa reserva de valor perde valor, como está perdendo 2022, quase que o ano todo. E aí a minha pergunta é mais ou menos entender o seguinte: esse tipo de pressão, sei lá, um investidor institucional, os grandes fundos de investimento, nos Estados Unidos tem aqueles fundos das universidades que têm dinheiro massivo, e aí toparam botar lá 1%, 0,5%, 0,1%, alocar e se expor. Eu vou falar de Bitcoin, talvez um pouquinho além aí em cripto. O que você escuta? O que você vê assim? Tem alguma pressão desse? Pô, vocês não vão levantar o preço desse negócio aí de novo? Ou socorro, o que aconteceu? Como é que eu explico essa história do lado de cá? Então, o que você vê desse lado? Eu acho que assim, a gente pode olhar a questão da evolução do preço de cripto de duas formas. O primeiro movimento, né, foi o varejo adotou. O que eu digo com varejo? Pessoa física foi lá e comprou. Tá? Então, o ganho de preço das criptos numa primeira onda foi muito em função de caramba, cara, esse negócio é bom, vou comprar, e aquele... Kennedy, você não comprou cripto? Compra aí, cara. Um amigo falando pro outro, gerou um buzz, né? Um negócio. Pode até ser que alguns ouvintes nossos tenham feito isso. Seria uma coincidência, mas pode acontecer. Então, esse negócio, a primeira onda de preço, né, que fez foi muito isso. Você não comprou, compra aí, vamos ganhar dinheiro, sem muito entender o que era a tecnologia. A segunda onda foi um pouco mais de assim, caramba, e aí tira um ativo que é visto como reserva de valor, que é o Bitcoin, mas o Ethereum e outras criptos que são vistas como plataformas de tecnologia, né? Que tem tokens sendo emitidos ali, protocolos DeFi sendo criados em cima daquele protocolo blockchain. Então, quanto mais atividade, mais interação, mais community está gerando naquele protocolo, o token nativo do protocolo ele se valoriza. Então, as pessoas começaram a falar, cara, olha quanta gente está usando a rede Ethereum para fazer o Compound, né? O Compound, o Aave, todos rodam em cima da rede Ethereum, né? Então, assim, cara, tokenização de outros ativos. Então, isso fez com que as pessoas falassem, cara, eu acredito que o preço do Ethereum vai valorizar. Além disso, teve uma mudança de tecnologia do Ethereum recente, né? De Proof of Work para Proof of Stake. Cara, vai ganhar eficiência energética, não vai consumir tanta energia. Então, as pessoas a segunda onda, eu diria assim, começou uma aposta mais, quais são os protocolos promissores? Quais são os que estão tendo mais adesão? E aí, isso despertou o que eu acho que vai ser a terceira onda de investimento, que é o investidor institucional. Apesar de alguns investidores institucionais terem alocado 1%, 0,5%, é muito pouco ainda, né? Então, mas você vê já algumas empresas falando, cara, vou comprar uma parte da minha tesouraria em cripto. Tesla fez isso, e outras, né? Mas, assim, nesses últimos 12 meses, você vê um monte de banco grande, vou oferecer custódia de cripto, vou fazer trading de cripto, vou criar um exchange, né? Teve um anúncio recente. Então você sentiu, mesmo com essa queda violenta de 70%, 80%, você está sentindo o institucional mais animado do que desesperado, do tipo, com a queda? Eu acho que é o seguinte, quem é o bom gestor, né? Ele olha momentos de compra. Não tem ativo bom ou ativo ruim. Tem ativo barato e ativo caro, na minha visão, né? Então, onde você ganha dinheiro? Você ganha dinheiro comprando um ativo que ainda não está precificado corretamente, tá? E aí, quando a gente olha algumas criptos com o ecossistema que está acontecendo em cima, eu acho barato para o nível de preço que está. Pode ter uma correção de 30%? Pode,
Mas assim, quem está em cripto desde 2015, que nem eu já viu várias volatilidades. Sobe, desce, já peguei alta. Então assim... Ou até, né, Marcos? Exatamente, Estevão, pensei a mesma coisa. Quem tá no Spotify não tá entendendo nada, mas quem tá no YouTube tá vendo a camiseta do Marcos aí, né? Então, Involve with trust. então, assim, só para quem tá só escutando. Então, o que acontece? Eu acho que aí você tem uma diferença de visão, né? Então, assim, a bolsa caiu lá em 2020, no começo da pandemia, para 70 mil pontos. Tem gente que perdeu dinheiro, vendeu na hora e não realizou. Tem gente que tinha dinheiro e foi, puta, vou comprar porque tá barato. Então, assim, aí depende do tipo de investidor e dá também da aversão ou não a risco, né? De novo, risco, quando você tem aversão do risco conhecido, é um negócio. Quando você tem aversão a risco desconhecido, então você não faz mesmo, né? Então acho que assim, eu acho que tem muita oportunidade, eu acho que as empresas estão, os institucionais, né, estão olhando. Então, para mim, a terceira onda de valorização vai vir com a adoção institucional e é uma combinação, né, da regulação acelerar isso, desses protocolos estar sendo usados para aplicações reais, né? Então, é um AV sendo usado no sandbox do real digital lá pelo Banco Central. Eu não estou falando, eu não estou dando. Isso é um caso de uso de um protocolo DeFi que tem um token chamado AVE. Você pode comprar o AVE se você quiser investir no AVE. Entendeu? Se der sucesso, imagina que o AVE vira um protocolo de empréstimos homologado pelo Banco Central do Brasil. Tem uma chance do token relativo a ele valorizar, né? Então, por isso que eu estou falando, assim, saiu de um conceito de especulação para um conceito mais, vamos dizer assim, fundamentalista de análise desses protocolos como plataformas de tecnologia, né? Então, de novo, Web3, como a gente falou até no outro episódio, podem estar surgindo essas empresas ou esses protocolos que vão ser os novos Googles, os novos Facebooks daqui a 5, 10 anos, né? E a gente não sabe onde isso vai parar, né? Então, assim, mas a gente, apimentando aí um pouco a discussão, novamente, eu tenho as minhas preferências, mas a gente não dá investment advice. A gente faz pra gente, tem vários especialistas no mercado aí para dar recomendação de investimento, né? Mas, Marcos, então agora eu vou vir com a última pergunta para a gente encerrar. Normalmente a gente encerra com 30, mas eu fui falando pro Kennedy aqui, falei, não, cara, o papo tá tão bom, vamos correr que tá valendo. Última pergunta, então. Eu tenho amigos, eu falo que eu venho de Web 2 e tal, né? E eu tenho amigos, assim, Web 3 fanáticos e tenho amigos que olham pro Web 3 com que coisa de maluco. E eu fico nesse meio termo, né? Eu olho o CBDC, né, o Central Bank Digital Currency, as moedas digitais do Banco Central, com um olho de isso aqui para mim vai ajudar a embarcar um monte de gente, né? Mas eu vejo a galera Web3 nativa falando assim, isso vai ser a maior ferramenta de controle da população, ou porque o Banco Central vai poder, inclusive, determinar onde você pode usar o seu dinheiro e não. Você vem do mercado financeiro, eu acho que eu consigo, mas eu queria saber assim, como é que você está vendo isso? Benefícios, riscos e de que lado que você se coloca dessa balança? Olha, eu acho que o futuro já chegou. Se as pessoas têm a falsa impressão de que quando ele paga um Pix, ninguém sabe o que ele está pagando, cara, primeiro que o Pix é centralizado, né? Se eu transfiro um Pix para o Estevão, eu sei exatamente o que está batendo na conta do Estevão, né? Acabou. Então, assim, se você saca X reais acima, você cai em dinheiro, você cai no COAF, né? Então, assim, e outra coisa, a privacidade ela é garantida pelo sigilo bancário. Isso vai ser garantido, de certa forma, nos reais digitais. A única diferença é que, se você tiver uma wallet, né, de um real digital, um non-custodial, que você tem as chaves privadas, você pode receber os reais lá e é como se fosse a sua carteira física com os seus reais, né? Agora, quando você for pagar para alguém, vai passar no protocolo, vai saber que está saindo dessa carteira para uma outra. Então, assim, e tem maneiras também de você garantir a privacy, tá? Mas eu acho que da maneira como o Banco Central, pelo menos o que a gente vê aí, ele vai fazer primeiro uma CBDC interbancária, né? Que só é transacionada entre bancos, e os bancos provavelmente vão fazer as suas versões das moedas estáveis, né? Ou moeda eletrônica, né? Moeda digital. Para a gente ver aí como é que vai ser isso. Mas, de certa forma, eu acho que as pessoas não deveriam se preocupar com a questão de privacy. Aliás, né, tem um conceito que a FATF, que é o Financial Action Task Force,
implementou, que está sendo implementado, que é o Travel Rule, ou regra de viagem. O que significa isso? Quem transacionar cripto, qualquer prestador de serviço que usar cripto, Bitcoin, Ethereum, vai ter que identificar quem é o remetente e quem é o receptor. Tá? Ou seja, os exchanges principais vão ser regulados e vão ter que identificar isso. De novo, para mim, que é mais do que... Você vai ter que mandar. Tem questões de privacidade, de LGPD de diversos países, mas vai ser uma supra, né? No mínimo vai exigir assim, puta, eu que sou o prestador de serviço, a corretora de cripto, o provedor da wallet, vou ter que saber, vou ter que fazer um padrão de Know Your Customer e cadastrar o Estevão e saber que é o Estevão. Então, eu acho que esse negócio tem que se desmistificar, porque vai se enquadrar nas legislações atuais, seja de LGPD no Brasil, de sigilo bancário, tá? Não adianta, não vai existir uma moeda digital que vai quebrar essas regras existentes. Vai ter que a tecnologia se adaptar e construir em cima disso, tá? Uma das coisas que eu tenho visto, assim, quando o pessoal que é contra fala isso assim, não, porque aí o Banco Central vai poder chegar e determinar como que eu posso gastar o meu dinheiro, porque a carteira... E aí a Roberta Antunes, que a gente entrevistou aqui, que é da Hashdex, ela falou, Estevão, se o Banco Central fizer isso uma vez, as pessoas vão correr imediatamente para qualquer outra stable e ela destrói o real na mesma hora, né? Então, assim, eu vejo... Às vezes eu tenho um pouco da impressão que, assim, esse medo é mais uma coisa meio anarquista, assim, né? Eu acho que eu tô mais pro seu lado, né? Não faz sentido o Banco Central querer escolher como que você vai usar o seu dinheiro. Não, né? eu acho que teve uma questão também que, como você falou, os bitcoins maximalistas, né? Maximalistas tinham aquela visão de que eu tenho uma moeda agora que independe de Banco Central, independe de banco, independe de todo mundo, né? E o dinheiro é meu, eu faço o que eu quiser, eu faço e deixo e tal. Infelizmente, isso foi usado por traficante, terrorista, por... né? Sempre tem o lado bom e o lado ruim. E aí o que forçou com que assim as pessoas começassem a colocar regulação em cima das criptomoedas, né? Então, assim, eu acho que sempre vai ter o meio termo, mas, de novo, como eu falei, no caso do real digital, vai ter que respeitar as regras de LGPD, os prestadores de serviço, e, ao mesmo tempo, de sigilo bancário as instituições que forem reguladas para suportar o real digital, né, pelo Banco Central. Então, assim, acho que eu não vejo diferente disso, né? E a tecnologia vai ter que acompanhar isso, né? Então, eu acho que esse é um pouco do caminho do futuro. Marcos, eu tava falando, a gente conversa aqui enquanto você tá dando, né? E eu falei, Kenneth, a gente já super estourou o tempo, mas, cara, o papo tá tão incrível que eu não consegui parar. Então, Marcos, mais uma vez, cara, incrível o papo com você. Muito obrigado por ter doado o seu tempo. A gente sabe como é que é a agenda de um CEO, ainda mais. Eu tenho um cara que trabalha comigo que ele fala que o universo de cripto é o mundo de Miller, do filme do Interstellar, que é o cara aquele que cada minuto lá é horas aqui, né? Então, um CEO geralmente já é corrido, um CEO do mundo de cripto, nem imagino, né? Então, cara, muito obrigado mesmo por ter doado o seu tempo, por estar aqui com a gente hoje. E muito obrigado a você que ficou aqui até o final acompanhando. Acredito que o papo foi super informativo e espero que ele tenha agregado para você. De novo, faz aquilo, manda para um amigo que tem que saber do que a gente conversou hoje. Segue aqui o canal porque vai ter mais vídeo incrível. A gente está preparando um monte de coisa legal para vocês. E até o próximo episódio do Contos do Cripto.